Olá, bem-vindo a mais um Reflexões comigo, Rafael Arraes. Me falaram que eu tinha que olhar mais para os olhos de vocês e ser mais assim, descolado, porque o canal está precisando bombar. E eu pensei assim, o que eu poderia falar para o canal bombar? Posso falar de alguma coisa sobre nerds, né? Sobre a cultura nerd. Afinal, os nerds venceram, né? E o que eu pensei em falar? Sólidos platônicos sagrados. Brincadeira, eu vou falar de RPG mesmo, Role Playing Games. Então, gente, na verdade, os dados do RPG, eles são os sólidos platônicos sagrados, né? Vou dar um pouco de história sobre isso rapidamente, porque na verdade eu não vou falar de sólidos platônicos sagrados, vou falar na verdade de RPG mesmo. Mas, como eu já mencionei aqui, eles foram citados por Pitágoras, por Teeteto, na Academia de Platão. Platão citou eles também no Timeu, certo? E o que eles são? Eles são sólidos que só existem 5 tipos de sólidos. E eu não vou explicar por quê, porque eu vou cair muito em geometria, não é muito meu forte. E se vocês quiserem depois estudar, eu vou botar os links aqui embaixo, tá? Mas basicamente é cubo, é uma pirâmide e tal. Você tem o octaedro, você tem o icosaedro, que são 20 lados, o octa são 8, e o dodecaedro são 12, certo? Platão chegou a explicar que isso aqui pode significar a formação do próprio universo. Então, por exemplo, os gregos antigos falavam nos 4 elementos, então o cubo seria o dado de 6 faces, seria a terra, a água seria o dado de 20 faces, o icosaedro, o fogo seria o dado de 4 faces, que parece uma pirâmide, né? E o ar, por sua vez, seria o octaedro de 8 faces, dado de 8. E ainda teria o de 12 faces, que era um pouco mais oculto, digamos assim, e que ele significaria o universo como um todo, o cosmos como um todo e tal. Tem toda uma questão lá filosófica, metafísica, mística e tal, que acho que é respeitável, mas não é o caso aqui de explicar nesse canal. E aí, por exemplo, o dado de 10 faces, né, que a gente usa também no RPG, você vê que ele não tem, aqui não é reto, tá vendo? Nessa parte aqui. Então, na verdade, ele não é um sólido platônico sagrado, ele é tipo um sólido platônico sagrado fake, porque ele entrou, né, nos dados do RPG e não deveria ter entrado se fosse para ser sagrado, digamos assim. Outra coisa também é que, na verdade, esses dados aqui, vocês veem que é meio arredondado aqui nas beiradas, e na verdade o sólido seria mais ou menos assim, na verdade, um dado como esse aqui, que não é tão simples de achar, que ele é bem retinho, tá vendo? Então, se você quiser realmente ter certeza que o dado é sagrado, você tem que ter um dado assim bem retinho. Mas estou brincando, certo? Bom, como eu falei, a gente vai falar na verdade de RPG, né? E depois eu vou fazer uma ponte entre RPG e magia e xamanismo, como eu estava falando no vídeo passado. Então, pode ficar, para quem acha que eu vou falar só de coisas nerds, quer dizer, vou falar também de coisas nerds, mas a magia também pode ser uma coisa nerd, por que não, né? RPG vem da sigla RPG, lógico, mas vem de Role Playing Games, né, em inglês. Em português a tradução seria Jogos de Interpretações de Personagens. Jogos de Interpretação de Personagens, certo? Ele surgiu, na verdade, muito baseado na mitologia de Tolkien, do Senhor dos Anéis, né, que muita gente deve conhecer. Então, o primeiro RPG, na verdade, foi o Dungeons and Dragons, criado pelo Gary Gygax e o Dave Arneson. Isso foi em 74, mais ou menos. Ele foi criado como um simples complemento de jogos de miniaturas, onde vocês tinham um tabuleiro e magos e guerreiros e outros heróis enfrentavam os dragões, certo? Aí ele foi evoluindo, né? Então você teve
na verdade, jogos totalmente baseados no mundo de Tolkien, como o Middle-earth Role Playing Game, o MERP, para quem é nerd das antigas vai lembrar. Aqui, por exemplo, a gente tem a Sociedade do Anel, tá vendo? Aqui tem o Gandalf, o Frodo e o pessoal todo aqui na capa. Então esse aqui foi bem conhecido antigamente, mas hoje em dia a evolução do Dungeons and Dragons passou pelo Advanced Dungeons and Dragons, que isso aqui já seria a segunda edição, que é uma clássica de 89, né? Eu não jogava em 89, eu comprei um pouco depois, tá? Não sou tão antigo assim. Mas também não acredito em idade, então não importa. Então evoluiu para isso aqui e hoje em dia, se não me engano, está na quinta edição já. E, bom, já que eu estou aqui com o livro na mão, vamos ser saudosistas. Eu imagino que muitos de vocês vão lembrar disso daqui. Deixa eu ver se não demora muito para achar. Ah, sim, achei. Né? Para quem é saudosista e jogou muito isso aqui, vai lembrar dessa imagem, então eu queria só mostrar também. Aqui também mais um grupo, né? E o que é o RPG? Você, geralmente, são heróis enfrentando monstros, como esse dragão aqui. Baseado, é claro, como foi baseado em Tolkien, e Tolkien, por sua vez, se baseou na Edda Poética e outras mitologias nórdicas, de qualquer forma, o RPG é baseado em mitologia, né? Então vamos, antes de prosseguir, para provar que ele é baseado em mitologia, tem uns livros pesados aqui. Então você tem RPG de tudo quanto é tipo, você pode ter RPG de super-heróis, como esse daqui, Silver Age Sentinels, esse aqui é bem desconhecido, tá? E aí você pode eventualmente chegar num RPG brasileiro, como Trevas, do meu amigo Marcelo Del Débio, e aqui ele falou muito de magia e ocultismo, certo? Foi aqui que eu conheci ele. E para quem acha que não tem nada a ver RPG e magia, você pode ter um RPG como Ars Magica. E isso aqui é um suplemento do Ars Magica sobre Kabbalah judaica. E aí, olha só, quem poderia imaginar que você teria um suplemento de RPG com a árvore da vida da Kabbalah, certo? Você tem ali Malkuth embaixo, que é Terra em cima, e todas as esferas intermediárias. Para quem quiser saber mais sobre a árvore da vida, eu recomendo que pesquise no canal Conhecimento da Humanidade. Tem um vídeo muito bom sobre árvore da vida e Kabbalah, que eu não vou explicar aqui porque aqui o assunto é outro. Aqui o assunto é RPG, beleza? Então vamos sair aqui da magia pura e vamos chegar no RPG e explicar por que tem a ver uma coisa com a outra, né? Como eu falei, já baseado em mitologias antigas, só que acontece, no RPG acontece uma coisa muito interessante, porque ele é como se fosse um teatro encenado ao vivo. Inclusive tem muita gente que faz os LARPs, né, que são Live Actions Role Playing Games, onde você realmente se fantasia, você vai para uma fazenda, para um espaço aberto, para uma casa grande de alguém, e você interpreta aqueles personagens como se fosse um teatro mesmo. Só que lá, eu acho que no RPG de mesa, geralmente não acontece assim. Geralmente você cria um personagem que você já está imaginando ele, quer dizer, você está imaginando um personagem seguindo as regras dos livros, mas você está imaginando já um personagem desde o início. Então se você vai falar que você vai criar um mago, você vai criar um guerreiro, um ladrão, um clérigo, um bardo, uma coisa que o valha, você já tem que obrigatoriamente estar imaginando ele. Por mais que o livro te dê algumas dicas de como seria, o que ele teria que fazer, quais as habilidades, você acaba criando o seu guerreiro, o seu mago, o seu bardo. É sempre um personagem seu, porque você que vai interpretar ele, você que vai escolher o que ele vai fazer ao longo do jogo. E o que é um jogo de RPG? Nada mais é do que uma história de um xamã, que é o mestre do jogo, e ele está te contando uma história, né, que ele já, geralmente, a maioria dos mestres do jogo, ou Game Masters, ou Dungeon Masters, eles já bolaram essa história antes, já tem a história escrita, mas tem alguns que são muito bons, inclusive eu tive a sorte de jogar muito tempo com um desses, um mestre desses, que o cara meio que bolava na hora as coisas, então o cara imaginava já na hora, então é um xamã contando uma história, imaginando na hora, só que mesmo o próprio xamã não sabe como é que essa história vai se desenrolar totalmente, porque os heróis da história, eles estão decidindo naquele momento como vai se desenrolar a história. Então é uma história em aberto. É mais ou menos como a vida, é uma história em aberto. Então a gente está ali encenando um teatro ao vivo que é diferente de qualquer outro tipo de teatro, porque na verdade é um teatro que você está sempre encenando com amigos muito próximos, né? E você está sempre tendo que imaginar o que vai acontecer, porque você não sabe o que vai acontecer. Depende muito, inclusive, da rolada dos dados, né?
você às vezes tem que decidir as coisas nos dados, para saber se você acertou alguma coisa ou não. Se você vai atirar uma flecha no coração do dragão, você tem que tirar um número alto. Se você vai fazer uma coisa trivial, você tem que tirar um número não tão alto, mas às vezes você pode rolar um dado de 20 e aí você tira um e dá fumble. Então mesmo o cara o guerreiro mais habilidoso pode de vez em quando falhar e não conseguir, sei lá, levantar um barril de chope, sei lá. São exemplos, então, só para tentar dar uma explanação do jogo para quem não conhece. Bom, mas o objetivo aqui não é explicar a fundo o RPG, certo? O objetivo aqui é mais trazer esse conhecimento nerd da humanidade para associar isso com algumas coisas de espiritualidade e magia. Então, a primeira coisa que eu queria falar é sobre a gente pensar a própria vida como um personagem de RPG. Então a gente vai lembrar que quando você vai criar um personagem de RPG, você tem muitas habilidades, certo? Quando você é mago, você tem muitas magias que você pode fazer. Quando você não é, de qualquer forma, você tem as suas habilidades físicas, você tem o seu carisma. Quando você é um bardo, tem que cantar as músicas. Você tem a destreza, você tem a constituição, você tem a força, enfim, você tem muita coisa. E além de tudo isso, você tem o quê? Você tem o seu ouro, o seu dinheiro no jogo, né? São gold pieces, as peças de ouro que você tem no jogo. Só que se você for parar para pensar num personagem de RPG, quando você vai criar um personagem de RPG, você não pensa, primeiramente, assim, acima de tudo, em quanto ouro que ele vai ter. Porque se você usar todos os seus pontos de personagem, e muitos RPGs são assim, você tem pontos para gastar. Então, digamos assim, você ter muito ouro, você teria que gastar tantos pontos ali que você não ia poder, sei lá, fazer magia, você não ia poder ser um guerreiro muito habilidoso, porque não ia sobrar ponto para isso. A não ser que você fosse muito sortudo, ou então que você subornasse o mestre do jogo, e aí você conseguisse ter muitos pontos, daí também não ia ter graça o jogo. Você seria uma pessoa com muito dinheiro, e muitas habilidades, e muito tudo, não ia ter graça, que você ia vencer tudo fácil. Então a graça do jogo é o quê? Que você tem que escolher onde você vai ser bom. E quando você cria um personagem que a melhor parte dele, a especialidade dele é ter dinheiro, é ter gold pieces, ter ouro, geralmente o jogo dele é meio chato, porque a única coisa que ele vai fazer é financiar os outros personagens para as aventuras deles. Então, se a gente transportar isso para a vida atual, aqui que eu queria chegar, na vida atual, você ter muito dinheiro é muito valorizado, né? Tá, não estou querendo aqui condenar o capitalismo, fazer um movimento político aqui, não. Eu só estou falando que é fato. Inclusive, se você perguntar para um capitalista, ele não vai concordar com o consumismo exacerbado. A ideia do capitalismo não é que você saia comprando tudo que você quer, não é isso, certo? A ideia do capitalismo é que você possa ter o empreendedorismo, as empresas crescendo, a riqueza crescendo e todo mundo ter uma vida mais ou menos razoável. A ideia não é que todo mundo saia consumindo tudo, inclusive porque a gente não tem recursos naturais para isso. Espero que os capitalistas ainda pensem assim, certo? Eu, pelo menos, não sou de capitalista e penso assim. Para deixar claro, eu defendo o modelo escandinavo, tá? De centro-esquerda lá do norte da Europa, só para vocês não ficarem achando uma coisa ou outra. Enfim, mas o que eu queria falar aqui a gente tem que parar para pensar se a gente não está dando muito valor para essa parte da ficha do personagem onde tem só o dinheiro, né? E está esquecendo que a gente tem muitas outras habilidades a serem desenvolvidas. E de repente a gente vem para cá, para essa vida, para esse jogo, para desenvolver exatamente essas habilidades, certo? As habilidades de conhecimentos da natureza, conhecimentos de Deus, habilidade de potencialidade no amor, potencialidade na arte, certo? Potencialidade de convivência com outras pessoas, sabe? Não adianta a gente querer chegar aqui e investir todos os nossos pontos de personagem só no dinheiro, certo? Porque o dinheiro é só um veículo para chegar em algum lugar. Se a gente foca tudo nele, o nosso jogo vai ser meio chato, certo? O máximo que a gente vai conseguir fazer é financiar os outros aventureiros, né? A gente nunca vai ser aquele cara que vai explorar o mundo, a gente vai ser aquele cara que financia a exploração do outro. Tudo bem que com dinheiro você hoje pode até explorar o mundo, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, certo? A gente explorar o mundo, o que eu quero dizer é você ir lá e com o facão na mão e explorar, porque você vai ser um ranger, você vai ser um caçador, você vai ser um guerreiro e vai fazer aventuras. Tá? Então essa é uma associação meio que metafórica entre o jogo de RPG e a vida. Quer dizer, na vida você
pode desenvolver essas habilidades muito bem numa empresa, numa empresa que você mesmo criou também, como empreendedorismo, ou estudando para alguma coisa que você queira muito conseguir, e tudo isso não envolve dinheiro, certo? Ou só dinheiro. Ou então você pode, por exemplo, estudar magia, estudar ocultismo, estudar a espiritualidade e fazer práticas espirituais. Isso aí não tem nada a ver com dinheiro, então pode te ajudar a fazer um curso aqui e ali, mas na verdade quando você vai mexer com aquilo, quer dizer, não adianta você ter só o manual de natação, você tem que ir lá e mergulhar. E para mergulhar, você pode ter todo o dinheiro do mundo que não vai te ajudar no mergulho, certo? Você pode ter os manuais de natação mais caros do planeta, mas quando você vai mergulhar, o manual em si não te ajuda tanto assim quanto se imagina. Então, vá e mergulhe e não invista todos os pontos de personagem só no dinheiro. Tá? A outra coisa que eu vou falar é sobre reencarnação. Eu sei que nem todo mundo deve acreditar em reencarnação, apesar de ser uma crença muito antiga, é muito mais antiga do que a própria ressurreição que tem nas religiões monoteístas, né, abraâmicas, né, como o judaísmo, cristianismo e islamismo. E olhe lá, né, porque tem muitas vertentes místicas dessas religiões, dessas doutrinas, que acreditam também na reencarnação. Tá? Não vou entrar em detalhes, mas se você não acredita, então tenta pensar assim, poxa, eu não acredito, mas e se fosse realidade? Será que faria mais sentido do que uma outra crença, de repente, do que a ressurreição, por exemplo? Porque na ressurreição você viveu uma vida só e depois você chega lá no final, você vai para o céu ou para o inferno, teoricamente vai para o purgatório e espera, e a eternidade vai ser aquilo. Você vai esperar no purgatório um tempo, depois você vai para a eternidade, ou no céu ou no inferno, sei lá. E, na verdade, quem crê em reencarnação, desde os antigos, já se cria que até se acreditava em céu e inferno, mas como estado de consciência, né? Então, da mesma forma como você hoje pode estar vivendo no céu ou no inferno de acordo com o seu estado de consciência, depois que você sai do corpo, para quem acredita, você pode estar vivendo em céus ou infernos imaginários do plano astral, onde o seu estado de consciência vai te levar, e depois você volta a habitar outros corpos. É basicamente isso, tá? Então, isso também tem um pouco a ver, ou muito a ver, com a teoria da evolução das espécies. Inclusive, essa teoria não é só de Darwin, é de Darwin e Alfred Russel Wallace, né? É de Charles Darwin e de Alfred Russel Wallace. E Alfred Russel Wallace foi inclusive espírita, né? E acreditava em reencarnação. Então, assim, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas para quem acredita em reencarnação e para quem pode analisar isso agora de uma forma puramente lógica, eu queria trazer uma associação também com RPG. E também, se você também não acredita em reencarnação de jeito nenhum, você pode também acreditar em reencarnações da própria vida, ou seja, aquela coisa que eu já falei em outros vídeos, que você está sempre em constante mutação. Então, você foi uma pessoa na sua infância, uma pessoa na sua adolescência, uma pessoa quando entrou na faculdade, uma pessoa quando saiu da faculdade. E também você pode, às vezes, mudar de religião, você pode passar a acreditar em Deus, deixar de acreditar em Deus, você pode passar a acreditar em reencarnação ou deixar de acreditar em reencarnação, e tudo isso são o quê? São mudanças na sua vida e você muda a sua personalidade. De repente você morre e renasce todo o tempo, não todo o tempo, mas passando, sei lá, 5, 10, 15 anos, você já é uma outra pessoa. Então também se pode pensar dessa forma na reencarnação na própria vida. Então, feita essa introdução, tá? O que eu queria falar é que eu acho que não existe coisa que explique melhor a reencarnação do que o RPG. Porque no RPG você pensa assim, você está ali criando personagens para habitar mundos imaginários e você está sempre com seus amigos, né? Teoricamente você está sempre jogando com pessoas próximas. E se acredita, né, para quem acredita em reencarnação, principalmente para quem é mais do espiritismo, se acredita que você está sempre reencarnando ali entre pessoas próximas, pessoas que já tiveram histórias com você em outras vidas. Não necessariamente histórias boas, mas assim, mesmo que você seja uma pessoa que você odeie, também o ódio não é o contrário de amor, né? Então você está associado com aquela pessoa. Então pode ser aquele amigo chato que você briga sempre, mas que você está sempre jogando RPG com ele, você gosta dele de alguma forma, entendeu? Então, e você também está sempre sendo associado com a sua etnia, com a cultura que você viveu, né? Se acredita geralmente que você está sempre reencarnando mais ou menos ali na mesma região do planeta, quando tinha a mesma cultura, e é difícil de você
Por exemplo, é difícil de um indígena, sei lá, um indígena do Peru reencarnar na Índia, ou vice-versa, sabe? Você acredita que funciona dessa forma, porque as egrégoras, os grupos de almas, os grupos de espíritos, eles estão sempre habitando regiões específicas do planeta, tá? Então isso já seria este exemplo, ou seja, você estaria meio que jogando aquela nova aventura com pessoas próximas, como você joga RPG com seus amigos. E a outra história, que eu acho que é mais profunda, é que você pode pensar assim, aí você joga um personagem, e o personagem, digamos assim, é um mago, tá? É um mago. Aí você joga esse mago até o nível, sabe, quase o nível 20, que é quase o nível máximo no AD&D normal. Então você estava quase ficando especialista em magia. Aí você vai querer reencarnar de novo como mago? Não, talvez seja importante você aprender a ser guerreiro também, tá? Não ser só mago. E assim vai indo, certo? Ou às vezes você numa vida você não chegou no nível 20, você chegou no nível 10 só. Você tem que continuar desenvolvendo essas habilidades de mago. Então você volta como mago numa outra vida, certo? E de qualquer forma, mesmo que você esqueça de tudo que foi aquela vida, né, como se acredita que acontece, e de fato acontece, a não ser as crianças que lembram vidas passadas, mas mesmo assim elas lembram geralmente só até uns 7 anos de idade, é muito raro que passe disso. Mesmo que você esqueça tudo, você ainda tem aquela potencialidade, você tem aquela habilidade que você já desenvolveu em outras vidas. Então é por isso que se crê, quem crê em reencarnação, que se crê, por exemplo, que Mozart, ele nasceu e o pai dele já tocava piano e deu para ele um piano quando ele era criança. Tudo bem, se ele não tivesse recebido este piano para treinar piano, tocar piano, treinar a música, talvez ele não fosse o gênio que ele foi. Mas com certeza ele já tinha aquela habilidade desenvolvida em alguma outra vida, porque não é possível que uma criança prodígio como Mozart tenha desenvolvido aquilo do nada, assim, surgiu do nada, como se acredita tem gente que acredita que a gente é uma tábula rasa quando nasce, que a gente não tem habilidade nenhuma e que tudo é desenvolvido a partir do momento que você nasce. Mas isso é muito difícil de explicar. Certas crianças prodígio, não só Mozart, como tem tantas outras aí no YouTube, deve ter várias para vocês pesquisarem, você explicar que aquela habilidade ali surgiu do nada ali, não teve nada anterior, ou que foi um dom de Deus e acabou, sabe? Deus escolheu, e você eu quero que seja bom nisso e acabou, sabe? Eu acho que não faz tanto sentido assim se você analisar pela ótica, pelo menos, da evolução das espécies. Se a gente tem que evoluir fisicamente, a gente também tem que evoluir as potencialidades da alma. E eu acho que uma habilidade artística, uma habilidade amorosa, uma habilidade imaginativa, acho que tudo isso é desenvolvido através das vidas, porque não são habilidades físicas, certo? Então, eu acho que quando você analisa personagens de RPG, vários jogos de uma campanha, e esses personagens que podem morrer, mas podem retornar como outros personagens, e aí você pensa que, poxa, de repente, isso que a gente está vivendo aqui, isso daqui pode ser um jogo de RPG, mas a gente pode ser um personagem que está interpretando a gente mesmo nesse jogo. Né? Tem muita gente que fala que o Sagrado Anjo Guardião, o SAG, nada mais é do que a gente mesmo, só que maior. Né? O homem gigante, como falava Gibran. Né? Então pode ser isso ou pode não ser. Tá? Não estou querendo aqui evangelizar nada, estou querendo fazer vocês acreditarem em reencarnação. Só acho que para quem já acredita é interessante. E para quem não acredita, que está entrando em contato com isso agora, mas que gosta, por exemplo, de RPG, que é nerd, eu acho que é uma forma de você conversar com teu amigo espírita que acredita. De repente, né, você já tem um papo para bater sobre isso. Tá? Então era isso. Bom, eu vou falar mais um pouquinho sobre mim, que eu tenho esquecido de falar no final dos vídeos. Né? Eu sou Rafael Arraes, tenho um blog chamado Textos para Reflexão, que fala sobre filosofia, ciência e espiritualidade, às vezes um pouco de política também, mas muito raramente, e poesia, muitas outras coisas. E eu tenho trazido isso para o YouTube porque eu cheguei à conclusão de que hoje em dia é a linguagem mais adequada para você se expressar assim, atingir um público novo, principalmente público jovem, público nerd, é o YouTube. E para quem quiser conhecer mais sobre mim, meu blog e também meus e-books que eu vendo na Amazon, né? Eu tenho e-books que eu publico de minha autoria ou de traduções de grandes autores do domínio público. Inclusive tem até o Pequeno Príncipe que eu já traduzi. Também na parte mística tem Bhagavad Gita, Tao Te Ching, tem o Kybalion, né? E tem algumas outras edições bem legais. E vocês acham na Amazon.
Mas é mais fácil achar pelo meu site raph.com.br. Você desce um pouquinho lá e tem várias caixinhas e ali vai estar falando de várias coisas que eu faço. Inclusive eu já criei um mundo de RPG na época da D&D ainda, que chama Caramblade. Eu cheguei a trocar e-mails com Gary Gygax pessoalmente, assim, foi muito legal. Ele comentou o meu mundo na época, né? Então acho que o ciclo meio que se fecha, né? Porque não é à toa que tanta gente que joga RPG acaba caindo para magia, porque realmente ou para arte, né? Como eu gosto de chamar, porque nada mais é do que uma forma de usar a imaginação para se divertir na vida, né? E para se tornar uma pessoa melhor na vida, porque o mais importante, seja no RPG, seja na vida, a gente está sempre desenvolvendo nossas potencialidades para nos tornarmos pessoas melhores e, quiçá, heróis da existência. Um beijo e até a próxima.